Fala, Pablo, boa noite. O meu nome é Felipe Alves Guerini e esse trabalho foi feito por mim, Felipe Alves Guerini, e Nara da Silva Javarim. Eu vou fazer ele em formato de vídeo assim mesmo, porque tá um pouco atrasado, mas enfim. Esse aqui é o meu sistema que eu montei, onde eu tenho uma viga engastada, aqui tá as reações dela, todas as suas dimensões. Aqui eu já coloquei a força resultante do triângulo e onde ele está sendo aplicado, que é 1/3 do ponto mais alto do carregamento. E também fiz a resultante da força distribuída retangular, que é o seu comprimento, né, vezes a carga por metro, só que ela é aplicada no centro. Aqui estão os cálculos. Eu comecei fazendo o somatório dos momentos do sistema completo. Primeiro eu fiz o somatório das forças em Y, onde eu tinha a resultante em A, que é a própria parede, e as cargas distribuídas retriangular, a carga pontual, e essa aqui é a carga retangular, onde eu achei uma resultante de 97 kN. Após isso, eu calculei o momento no ponto A, onde eu tinha a própria carga momento da parede, né? Como não tem distância, ela é só a carga de momento mesmo. Eu tinha o meu 27, que é a carga resultante da minha força triangular, com a distância de 2/3 a partir da menor base. Aqui eu tinha minha carga pontual, onde eu tinha uma distância de 6,5. Como o momento está nesse sentido e a carga ela está fazendo um movimento no sentido horário, e eu adotei anti-horário como positivo, todas elas ficam negativas. Aqui eu tenho a minha carga distribuída de menos 40. E aí eu comecei a fazer os cálculos das seções, onde eu dividi A até o final da carga distribuída triangular. Eu fiz aqui uma interpolação, onde eu tinha, não conhecia o valor de W, mas eu tinha quanto que era o ponto mais alto e a distância do ponto mais alto, só que eu não sabia esse x. Então eu fiz interpolação, achei essa funçãozinha, e aí a partir disso eu achei o meu somatório de forças em y, onde eu tinha meu resultante minha reação na parede, 97 para cima. Eu tinha o meu menos 6x ao quadrado sobre 2, que nada mais é do que minha carga triangular aqui, ó, da minha carga triangular, e o menos v, que é a cortante que tem aqui, tá sendo aqui. Aí aqui eu fiz os cálculos, eu olhei o v para me descobrir quanto que é ele. Quando no começo da seção eu tenho que o meu v começa com 97, que é a própria reação da parede, e eu tenho no final dela 70 kN, que nada mais é do que essa força de 27 que é aplicada nesse triângulo. E é uma funçãozinha de segundo grau. Já no cálculo de momento, eu achei uma função de terceiro grau, onde eu peguei o próprio momento, que é aplicado na parede, peguei aqui o 6x ao quadrado, multipliquei pela distância, dessa distância, multipliquei o 97x, que nada mais é que da parede, porque a gente não sabe quanto que vale, mais 729, que é a própria carga da parede. Falei errado, essa aqui é a carga do momento que eu quero descobrir. Aqui eu isolei o momento do ponto que a gente quer descobrir aqui. E aí, a partir disso, eu achei que quando o x é igual a zero, eu tenho menos 729 kN, que é a própria parede. E no final da seção, eu tenho menos 465 kN. Nas outras, eu fiz o cálculo parecido, só que na seção BC, a gente não tem uma carga distribuída. Então, a gente vê que como não tem nenhuma força a mais nesse ponto, a força V, que é a cortante, ela continua a mesma coisa. Porque nesse trecho aqui, ó, entre esses dois pontos, não tem nada. Então, a mesma carga daqui, ela vem até aqui. No cálculo de momento, eu fiz o mesmo caso que eu fiz na seção AB. A única diferença é que aqui a gente tem uma incógnita, que é o x, também, né? E a gente tem um ponto parecido aqui, que é o 3. Eu peguei o 729, que é da própria parede, o 97,
que é a força em A, aqui na parede. Multipliquei por 3, mais o x, que a gente não sabe quanto que é essa distância. E o 27 também nessa força triangular. E eu peguei a distância a partir do ponto mais alto aqui, que seja de 3 metros, que é 1/3, 1 metro. Aí, quando o x é igual a zero, eu achei menos 465 km/m. E quando o x é igual a 3,5, que é essa distância aqui, ó, eu achei menos 220 km/m. Na seção CD, eu fiz a mesma coisa, só que a diferença aqui é que eu já tenho mais uma carga. A gente pode ver aqui, ó. E aí o meu V muda, já que eu tenho uma força de 30 para baixo, então faz sentido, já que aqui é 30, aqui vai descer mais 30 também, ficaria igual a 40. Aqui no momento eu fiz o mesmo caso da seção BC, a única coisa que mudou foram as distâncias e a inclusão da carga de 30, que ela também gera um momento aqui no ponto, no sentido anti-horário, então ela é positiva. Aí eu achei os momentos de menos 220 e menos 80. Na seção DE, onde é a minha última seção, eu achei o V igual a zero, que faz sentido, porque é o final da seção. Ele começa aqui com 97, menos 97 chega até zero aqui. E a partir disso, depois eu calculo o momento, onde eu achei uma funçãozinha de segundo grau também, ó. Aqui teve a inclusão daqui, ó, do 10 km por metro, e esse x, que é uma distância que a gente tecnicamente não conhece. E aí eu só fui substituindo os valores. Aí até que no final eu achei o menos 80 km/m, que é de onde começa a outra seção, e acabei com o momento igual a zero. Esse aqui foi o gráfico que ficou. Eu tenho minha força cortante começando com 97. Como eu tenho uma funçãozinha, ela vem como uma parábola. Depois eu tenho uma força aqui de 27, né, no final dessa carga distribuída triangular. Nesse ponto eu não tenho nenhuma mudança de força. Aqui eu tenho uma força pontual de 30 e no final até esse ponto ela continua com 40, e aí nesse final aqui, que é aquela carga distribuída retangular, ela diminui esses 40, que é exatamente como é que ela vai descendo de 10 em 10 a cada metro. No cálculo do momento eu achei menos 729. Como isso aqui era uma funçãozinha, ela veio como uma parábola. Aqui já é uma linha mais reta, porque não é uma função, e aqui também uma outra parábola. E no método dos gráficos, só conferindo os valores, eu acabei achando os mesmos valores. Aqui, como eu tenho uma carga distribuída, a gente acaba achando uma funçãozinha de segundo grau na força cortante, porque a força cortante nada mais é do que menos a integral de menos w dx. Então a gente acaba achando uma funçãozinha, e no momento a gente tem que integrar a força cortante. E a gente integrando a força cortante, a gente já acha uma funçãozinha de terceiro grau, que foi o mesmo valor que eu achei fazendo o método das seções. Como a seção BC não tem uma carga distribuída, ela acaba sendo uma constante. Como ela acaba sendo uma constante, a gente só tem o mais C, que nada mais é do que a força cortante de 70. E o momento, com nada já explicado, é a integral de V, integral de 70 dx, nada mais é do que 70x mais C. Meu momento vai ser 70x menos 465, e aí eu acabo achando os mesmos valores. A seção CD é a mesma coisa, é uma constante, e só tenho mais uma carga pontual mesmo. E a seção DE, que também tem uma carguinha distribuída, a gente acaba achando outra função. Como ela é retangular, a gente acaba achando primeiro uma funçãozinha de primeiro grau, menos 10x mais 40, e no momento a gente integra, a gente acaba achando uma de segundo grau. E no final, o gráfico acaba batendo com o método das seções e o método do gráfico.